E hoje é sexta-feira, você já sabe que é o dia do nosso quadro Notícia Cultural. E o Notícia Cultural é com Nájila Santos. Ela está chegando aqui no nosso estúdio com muitas novidades, com muitas dicas para você que está em casa. Ela tem dica de livro, ela tem dica de filme, né? Isso está muito recheado o Notícia Cultural de hoje, né, Nájila? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Geandra. Boa noite para você que nos acompanha. Isso mesmo, Geandra, muita dica de filme hoje, dica de livro e ainda tem a nossa atração musical, é claro. Que é a bem principal. esperada. Com Yara certeza. Pamela já, ex-Nodas de Caju, vai se apresentar, então fica aí aguardando que é daqui a pouquinho, mas enquanto isso, qual a primeira dica? Primeira dica é de filme. O filme Jorge da Capadócia, Geandra, é um filme que foi lançado agora, em 2024, no dia 18 de abril. Jorge da Capadócia conta a história, né, de Jorge, o santo guerreiro. É um santo um dos santos mais famosos do cristianismo. No Rio de Janeiro, inclusive, ele é padroeiro, né? E aí foi lançado esse filme foi lançado pelo Alexandre Machafé. Ele é a curiosidade, Geandra, é que ele tanto é o diretor como ele é quem interpreta. No caso, o protagonista, né? O protagonista do filme, ele que interpreta Jorge da Capadócia. E o filme se passa, né, contando a história de Jorge, em que ele enfrenta os desafios de ser nomeado, né, pelo exército para enfrentar, e aí Diocleciano, né, que era o imperador da época, faz com que ele crie uma rivalidade contra os cristãos, querer atacar os cristãos, e ele meio que vai ter que ir contra a fé dele, né, contra as crenças dele, de ter que atacar os cristãos, sendo que ele também é um cristão. Então, o contexto é dentro disso, né, da história de Jorge da Capadócia. A curiosidade é porque é um filme puramente brasileiro, produzido por brasileiros, né, o cinema individual, né, e aí foi lançado no cinema e agora nessa semana a novidade é que ele foi lançado também nas plataformas, tanto para alugar como para comprar. Tanto na Prime Video como no YouTube Premium, as pessoas que se interessarem, né, por Jorge da Capadócia, quem não pôde assistir no cinema, agora pode assistir nas plataformas digitais. Olha aí, para quem gosta de filmes de época, tá aí uma opção, né? Vai ficar em casa? Olha aí, uma boa dica para você. E Nájila, e eu soube que você bateu um papo, né, com um escritor de poemas. Sim, Geandra, um escritor de poemas, diretamente de Inhuma. Olha que cidade vizinha, ele está lançando, né? Cidade vizinha aqui da região de Picos, ele está lançando um livro de contos e poemas, né? São poesias, mais de 78 poesias dentro desse livro, ainda que seja de noite. O escritor Henrique Rodrigues, Geandra, ele já faz alguns escritos, né? Tanto de literatura infantil, como poemas infantis, mas dessa vez ele decidiu falar sobre histórias sobre a vida dele, né? Contos da vida dele, poesias relacionadas a vivências da vida dele. E aí, dentro desse livro, ele traz alguns momentos, né, que ele passou, e ele começou a carreira dele em 2017, né, como escritor profissional, mas antes disso, ele já produzia alguns materiais. E ele já foi premiado nacionalmente, já foi reconhecido. E aí eu fiz um bate-papo com ele, né, conversei sobre essa obra, e ele também fez o lançamento de uma outra obra que ele também é organizador, né. Na próxima semana, Inhuma está fazendo 70 anos de emancipação política, e ele também vai estar lançando uma obra nesse evento, e aí a gente fez um bate-papo tanto sobre esse livro, como também sobre o livro que vai ser lançado agora no aniversário de Inhuma, e a gente vai conferir agora. Bora lá! Fato sublime, imperfeito na obra do Criador, sonhando em fronhas estreladas, rabiscadas, com lápis de cor, aceso em brasas, atirado na correnteza dos rios, desfeito em pedaços de fios, enlaçando braços de mar, apalpando suavemente o profundo, para não acordar o mal no mundo e sutilmente o bem aflorar. Essa é só mais uma das grandes poesias feitas por Henrique Rodrigues, que é o autor que a gente está entrevistando. Henrique, conta pra gente quando começou essa sua história com a literatura, em escrever poemas e contos. Em 2017, eu comecei a publicar textos nas minhas redes sociais, no Facebook, um texto que eu chamo de Inhumando, que é
as lembranças da minha infância lá da Inhuma, toda aquela Inhuma que é minha. Eu tenho 56, Inhuma agora vai completar 70 anos, então tudo eu vivi da minha cidade. Então eu comecei a escrever textos relembrando fatos. Então eu escrevia texto e as pessoas dizem que via toda a imagem na escrita. E a partir daquilo, com os incentivos, elogios, então eu estendi isso para vários outros tipos de temáticas, né? Não só aqueles textos contando história, mas crônicas, poesias, contos. É um livro, né, que traz poesias, são mais de 78 poesias. O que trazem nessas poesias? O que você conta nessas poesias? Eu abordo diversas temáticas, até porque dizem que eu sou muito dinâmico. Eu abordei diversos temas, principalmente o amor, que é o que a gente mais vive no dia a dia, né, das paixões, os desencontros, né, quando a coisa desanda para nunca mais se encontrar. Abordo também questões de muita reflexão, poemas que abordam reflexão. Sou também um pouco crítico construtivo. Falo da defesa da fauna, da flora, da solidão, como todo poeta ele tem um pouco dessa solidão dentro de si, enfim. Henrique, você estava me contando que você gosta, né, de trazer mais o contexto infantil, né, infanto e juvenil. E nessa obra você está trazendo um contexto mais de vivências suas, sobre amor, sobre solidão, sobre obsessão. Como foi que você chegou a esse livro, né, e trazer mais, nesse caso, querer mais abordar, né, o fato da obsessão, do amor, do apego, né? De que forma que você chegou a essa temática para trazer no Até Que Seja de Noite? Tem alguma coisa que marca mais a gente do que as paixões, né? E sempre eu procuro, de certa forma, homenagear as pessoas, né? O meu filho é um dos poemas que também lá, eu publico eles muitos também no Recanto das Letras, e o meu filho, quando ele fez 7 anos de idade, o presente dele que eu escrevi foi um conto chamado João e o Gato Fujão. Deslizes da água da chuva, feliz a gota que resvala a tua face, impetrando dádivas divinas, enaltecidas na inocência criança. Pudera eu, em cada amanhecer, banhar-me o rosto do teu favo, te mandar caroço. Essa é a indicação dessa sexta-feira. O livro vai ser lançado no dia 21, né? Está disponível nas plataformas. Mas eu já fiquei sabendo que o Henrique também vai lançar um livro agora. Ele é um dos organizadores. Conta mais pra gente sobre esse livro que você vai estar lançando agora no aniversário de Inhuma. Dia 13 de junho, agora, Inhuma está completando 70 anos de emancipação política. O prefeito e a secretária de Educação me deram a incumbência de elaborar um edital e reunir autores também do município que escrevessem textos, né, relembrando esses 70 anos de emancipação política, todos os fatos que aconteceram e que marcaram. Vai ser lançado no dia 10, lá nas festas do aniversário da nossa cidade, Inhuma, 70 anos de história. Eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e participar dessa entrevista, né? Tá aí, gente, a indicação de livro Até Que Seja de Noite, do autor Henrique Rodrigues, e fica aberto também o convite a presenciar o lançamento aí do livro de 70 anos de Inhuma, aniversário da cidade. E eu vou ficando por aqui e volto com você aí no estúdio. Ok, Nájila, bacana, viu? Que eu estava lembrando aqui, até comentei com você, ele tem muita história para contar, viu? Todos os poemas, ele que escreveu da vida dele, né? Todos inspirados em fatos que aconteceram com ele. Realmente está um livro, deve ser bem curioso, né? E eu tive acesso, Geandra, a alguns dos poemas que ele quis, né? Que são escolhidas nos poemas que ele ia me recitar. E são uns poemas muito profundos, que tem muito sentimento. Então, assim, a dedicação, né? A inspiração dele, a criatividade dele em fazer esses poemas é realmente impressionante. E da nossa região, né, de Inhuma, e bem pertinho daqui de Picos, fica aí a indicação para você. Dia 21 vai ser lançado, 21 de junho vai ser lançado em todas as plataformas para quem quiser adquirir. E ele também vai estar lançando aí, vai ser um dos organizadores de um livro que vai ser lançado agora no aniversário de Inhuma, dia 10 de junho, na próxima semana. Ainda que seja de noite, né? Ainda que seja de noite. É bem curioso, né, o nome. Ainda que seja de noite, causa uma curiosidade no leitor.